lindo, desejável, desejável. Anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à queremos ver tua face. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Outro não há, outro não há. Só quero ver você. 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 Eis o nosso clamor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Queremos ver-te, Senhor. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. Só Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? Dia 6 de janeiro de 2021, às 20 horas. Nosso primeiro culto de quarta-feira desse ano de 2021. Nós queremos desde já agradecer a cada irmão, cada querido nosso que está aqui nos acompanhando em mais essa celebração online, não é isso? Aqueles que nos visitam, aqueles que são membros de nossa igreja, aqueles que têm nos acompanhado, né, ao longo de todo esse processo, não é isso? Depois de um ano muito duro, estamos iniciando aí um novo ano, uma nova jornada na presença do Senhor, e nós queremos agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco em mais esta celebração. Eu quero te convidar a juntos lermos um texto
da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que o apóstolo Paulo diz assim, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Que nós possamos continuar acreditando na mensagem da cruz, que nós possamos continuar acreditando nesse amor genuíno do Senhor, né, em nossas vidas, derramado sobre as nossas vidas, e que ao longo desse ano de 2021 possamos viver, né, baseados, né, nesse poder, buscando, né, ter em nossas vidas cada vez mais a força desse poder, dessa mensagem genuína, que é a mensagem da salvação, da cruz de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu quero te convidar nesse momento para fazermos uma oração inicial de abertura, colocando tudo aquilo que nós já vivemos e viveremos diante do altar do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar neste momento. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar juntos na tua presença, ó Deus, na noite desse dia. Nós te louvamos porque o Senhor, mais uma vez, nos concede a graça de estarmos reunidos na tua presença para adorar o teu nome, para celebrar, ó Deus, o teu nome. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada parte desse culto, aquilo que nós já vivemos e aquilo que nós viveremos na tua presença. Que o Senhor, ao longo desta noite, fale de uma forma muito especial aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, Pai amado, Pai querido. Essa é a oração que nós fazemos a Ti no nome precioso, especial e amoroso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Nesse momento, queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 2. Nós teremos um momento de intercessão que será conduzido pela nossa irmã Clementina neste momento. Gálatas, capítulo 5, verso 2. Vamos então ao momento de intercessão com a nossa irmã Clementina. A paz do Senhor a todos nós. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos interceder uns pelos outros. Em Gálatas 5:2, ele diz que nós devemos levar uns o fardo dos outros, que nós devemos sempre estarmos intercedendo, não só por aqueles que são nossos parentes em casa, não só por aqueles que são nossos irmãos em Cristo na igreja, mas por tantos outros, pelos nossos missionários, por aqueles que estão passando aflições, por aqueles que estão doentes. E é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, quando podemos irmos até o trono da graça, suplicar ao Senhor por outras pessoas, porque essa é a nossa missão. Como cristãos que somos, nós devemos orar e pedir a Deus, interceder ao nosso Deus por aqueles que necessitam ainda de conhecer o amor de Deus, e por aqueles que já conhecem, né, se fortalecerem mais e mais, sabendo que o nosso Deus é provedor de todas as coisas. Então, nesse momento, eu vou orar, os irmãos me acompanhem, fechem os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus, e nós vamos pedir ao Senhor, suplicar por tudo aquilo que nós temos no nosso coração, que o nosso Deus tem nos ensinado. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. O Deus que é maravilhoso, bondoso, misericordioso, um Deus que está sempre pronto a nos atender, a estender as mãos sobre nossas vidas e nos dar, ó Pai querido, essa coisa gostosa, essa coisa maravilhosa da intercessão entre os irmãos, um orando pelo outro, um suplicando pelo outro, e nós colocamos no Teu trono de graça, Senhor, as nossas súplicas, o nosso clamor, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, que nós sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a atender conforme a Tua maravilhosa e grandiosa vontade. Que nós possamos, ó Pai querido, entender tudo aquilo que Tu queres falar a cada um de nós, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar,
tudo aquilo que vem de Ti, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas a Sua vontade soberana. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Vá, ó Deus de amor, até os leitos, ó Pai querido, daquelas pessoas que estão doentes, que estão precisando, Senhor de Jesus, de uma cura. Vá ao coração daqueles que estão enlutados, Senhor. Vai falando aos corações, confortando cada família, cada coração. E, ó Pai querido, que nós possamos a cada dia ter fé cada vez mais em Ti, que nós venhamos a entender cada vez mais tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas, para as vidas dos nossos irmãos. Muito obrigada por tudo. Eu Te louvo, eu Te agradeço no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Por esse tempo de intercessão na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para continuarmos orando, não é isso? Não só pelos pedidos que já foram feitos aqui nesse momento de intercessão, mas pelos irmãos enfermos, não é isso? Pelas famílias enlutadas, por aqueles que carecem da nossa graça de uma forma especial, daqueles irmãos nossos que estão aí na luta, né, em relação a doenças tão complexas nesse tempo. Que o Senhor esteja nos abençoando aí e dirigindo as nossas vidas e nos ajudando, né, a vencer cada um desses desafios, para que nós tenhamos um ano de 2021, né, abençoado, um ano de 2021 com novos projetos e novas vitórias na presença do Senhor. Eu quero, nesse momento, te convidar a adorar ao Senhor junto conosco. Nós estaremos celebrando ao Senhor com cânticos de adoração ao Pai. E com este objetivo, eu quero te convidar a, nesse momento, junto com a sua família, você tirar esse tempo para adorar ao Senhor, para cantar cânticos de adoração ao Senhor. Que você possa adorá-lo nesse momento, em espírito e em verdade. Salmo 139, sonda-me. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e
guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Salmo 127, canção do Grupo Logos. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem saiu e construiu sobre um lugar incerto, e quando as agruras dessa vida insistirão em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus, olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Mas se Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração. A vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor, e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, e uma vida, nova vida nascerá, sim nascerá, 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 nascerá. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Por essas vidas tão preciosas que tem nos dirigido aí em adoração, principalmente ao longo de todo esse ano, né? De um tempo tão difícil e diferente como esse que nós estamos vivendo. Eu quero, nesse momento, passar aqui rapidamente alguns avisos e lembrar os irmãos que no próximo domingo, dia 10,
nós estaremos voltando aí a ofertar, né, isso, um culto semanal presencial aos irmãos, né, aos domingos pela manhã. E no próximo domingo, dia 10, a nossa MCM estará à frente da nossa celebração. Queremos convidar aqueles que estão bem de saúde, aqueles que estão com saudade de estar participando do culto presencial, né, na igreja, que nós estaremos nos reunindo então no próximo domingo, dia 10, pela manhã, em culto presencial, e também será transmitido ao vivo pelo Facebook da igreja. À noite, estaremos realizando o culto 100% online, como temos feito, né, aos domingos à noite e às quartas-feiras. Só que a noite será através da página do YouTube, tá bom? No YouTube, os nossos adolescentes estarão à frente dessa celebração e nós estaremos transmitindo o culto pela página do YouTube. Queremos convidar você e a sua família para estar conosco. Teremos uma celebração muito especial na direção dos nossos adolescentes. E o nosso pastor Renato Gonçalves, não é isso? Os irmãos que mais antigos lembram do pastor Renato Gonçalves, estará sendo o pregador, né, do nosso culto de domingo à noite no próximo dia 10. Então vem estar conosco participando aí desse tempo de adoração e de celebração ao Senhor. Eu quero nessa quarta-feira, dia 6, trazer aqui uma breve reflexão, né, a cada um de nós, e quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 35. Lucas 14, de 25 a 35. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu ler rapidamente aqui essa porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, ou então ouçam. Então, Lucas, né, capítulo 14, versos de 25 a 35, a reflexão que eu quero trazer essa noite é o preço de andar com Jesus. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dessa palavra e que essa reflexão possa encontrar um lugar, ó Deus, especial em nossos corações, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando mais um ano, não é isso? E creio que o mesmo desafio, né, proposto para nós, como tema geral até da igreja para o ano de 2020, continua sendo o mesmo, não é isso? 2020 nós elegemos como o ano do discipulado e, em função de tudo aquilo que nós vivemos, ainda tivemos, né, algumas dificuldades para colocar em prática algumas coisas relacionadas a esse desafio de uma forma mais geral, mas eu creio que as reflexões, as mensagens, os pensamentos gerais, né, de tudo aquilo que nós vivemos em 2020 nos fizeram, né, nos levaram a pensar no desafio de fato, nos tornarmos a cada dia, né, discípulos de Jesus. E nós estamos começando mais um ano e eu creio que esse desafio ainda continua latente dentro da nossa realidade, porque de fato precisamos assumir o nosso papel enquanto discípulos.
quando você olha para a sua vida hoje, não é isso? E para aquilo que você está projetando, né, para o ano de 2021, a primeira pergunta que vem ao meu coração é: como está a sua caminhada com Jesus até aqui e como você está projetando a sua caminhada com Jesus para o ano de 2021? Você está disposto, né, a pagar um preço necessário para andar com o Mestre? Você está disposto, né, a, de fato, ser reconhecido como um discípulo de Jesus? Porque o texto que nós lemos trata de uma história interessante, quando Jesus saiu, né, isso, da casa de um fariseu, e ali ele foi seguido por uma grande multidão, mas ele não se entusiasmou com aquele grande número de pessoas. Ele sabia que a maioria das pessoas que estavam ali com ele, na verdade, estavam pouco interessadas em firmar um compromisso espiritual com ele. Eles, na verdade, queriam, talvez, na sua grande maioria, ver milagres. Outros ficaram sabendo que Jesus alimentou os famintos, talvez estivessem famintos e foram ali para se alimentar. Outros estavam na expectativa que Jesus estabelecesse o reino prometido por Davi, derrotando então o governo romano. Outros procuravam até meios de prendê-lo e matá-lo, estavam ali com a segunda intenção. Mas dentre aquela multidão, certamente existiam aqueles que estavam desejosos de viver um compromisso de fé e experimentar algo realmente novo na caminhada com Jesus. No entanto, o objetivo de Jesus, né, era justamente fazer essa peneira. A multidão não estava impressionando Jesus. Jesus estava olhando para aquele grande grupo, mas o que ele desejava mesmo era ver dentro daquele grande grupo os seus verdadeiros discípulos, pessoas que se comprometiam em caminhar com ele. Diante de todas aquelas pessoas que estavam ali, aquele grande grupo, Jesus então pregou um sermão com o objetivo de confrontar aquela multidão, pedindo e mostrando a eles um comprometimento, pedindo e mostrando a eles o preço de ser um discípulo, pedindo e mostrando a ele aquilo que eles precisavam fazer para colocar em prática o discipulado que Jesus, né, queria ter com ele. Ele procurava então no meio daquele grande grupo, daquela grande multidão, verdadeiros discípulos, dispostos a pagar o preço de andar com Jesus. Eu creio que hoje também, da mesma forma, irmãos, principalmente nesse novo ano que se inicia, o Senhor está olhando para cada um de nós, está olhando para a igreja, e quando digo igreja, não estou falando só da primeira Igreja Batista Parque Independência, está olhando para a sua igreja. E na sua igreja, a Igreja Universal, não a Universal do Reino de Deus, a Igreja Universal, né, que é formada na totalidade de todos aqueles que foram salvos e remidos no sangue do Cordeiro. E ao olhar para essa igreja, eu creio que Jesus está tentando também encontrar verdadeiros discípulos que queira caminhar com ele, que esteja disposto a pagar um preço, que esteja disposto a viver, né, aquilo que Jesus realmente está demonstrando aqui nessa mensagem, de pagar um preço para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí Jesus destaca aqui algumas exigências necessárias, não é isso? Que precisam ser cumpridas por aqueles que querem ser verdadeiros discípulos. A primeira exigência que ele coloca aqui está lá no verso 26, quando ele diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o pai, do que ama sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Ou seja, o preço de andar com Jesus, ele coloca aqui, exige que ele seja amado acima de tudo e de todos, né? Essa é uma primeira condição muito desafiadora que Jesus coloca ali. Era necessário amá-lo de uma forma muito especial. E Jesus está falando ali algo que não era novo para o judeu, não era novo para os seus ouvintes. Certamente eles conheciam de cor e salteado algo que era um princípio fundamental da fé dos judeus, não é isso? Nós chamamos da Shema, o Shema, né, de Israel, que é um versículo central da fé de Israel, que está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, não é isso? Quando Moisés diz assim, orientando aquele povo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de toda a sua força. Então, amar a Deus acima de todas as coisas era algo que fazia parte ali da cultura judaica. Mas Jesus está mostrando que para ser um seguidor, né, um verdadeiro discípulo dele mesmo, era necessário fazer da mesma forma, seguir esse mesmo elemento tão essencial da fé judaica agora em relação a ele. Ou seja, o discípulo de Jesus deve amá-lo de uma forma muito especial, acima de todas as coisas, não é isso? E ele coloca aqui uma série de questões significativas e desafiadoras. Amá-lo acima do pai, amá-lo acima da mãe, amá-lo acima do irmão, da esposa, dos filhos, até amá-lo acima de si próprio. Ou seja, é algo realmente muito desafiador. E quando nós olhamos para esse desafio de Jesus, parece algo inalcançável. Mas na prática, o que nós podemos pensar nisso? Na prática, nós podemos extrair algumas coisas que podem nos ajudar e nos direcionar a entender aquilo que Jesus está dizendo em relação a isso. Ou seja, na prática, por exemplo, toda vez que a vontade de Deus para a sua vida entrar em rota de colisão com a vontade dos seus queridos, precisamos dar preferência ao Senhor, mesmo que isso redunde em perdas para nós mesmos. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, não é isso? E não foi algo forçado, mas muitos amigos que eu tinha, eu perdi. Muitas pessoas que frequentavam a minha família, a casa da minha família, nós perdemos. Porque as pessoas olhavam para nós e entendiam que naquele momento, né, naquele contexto, a prioridade da nossa vida era seguir a Jesus. E às vezes isso causa um choque. Mas se estiver causando um choque, priorize servir ao Senhor. Priorize seguir a Jesus. Priorize amar a Jesus acima de todas as coisas. Na prática, isso quer dizer, se por causa da sua fé, né, você for estimulado a negar a Jesus, ou ser negado, ou até mesmo for colocado de lado em algumas situações, continue prevalecendo na sua fé em Jesus. Continue amando a Jesus acima de todas as coisas. Talvez esse seja um grande desafio, né? Já era para aquela época e é também para nós hoje. Porque é difícil nós abrirmos mão, às vezes até de amizades, de pessoas que nós gostamos e são tão queridas nossas, mas Jesus deixa muito claro, se nós queremos ser verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores, precisaremos em alguns momentos saber, né, entender essa realidade e abrir mão de relacionamentos com pessoas tão queridas e próximas, se for o caso, para seguir ao Mestre de todo o nosso coração. Jesus olha para aquela multidão e vê ali simpatizantes, mas o seu chamado é para um discipulado radical, que passa então, em primeiro lugar, né, a exigência de amá-lo acima de todas as coisas. Segunda coisa, ele diz que o preço de andar com ele, andar com Jesus, é que ele seja seguido enquanto você carrega a sua cruz. Lá no verso 27, ele fala assim: você não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Mas em outras versões está um texto mais conhecido, né? Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A segunda condição, então, para o discipulado radical, para ser um discípulo de Jesus, para andar com o Mestre, não é isso? É o compromisso de seguir a Jesus enquanto você carrega a sua cruz. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que talvez a maneira que nós precisaremos desenvolver para segui-lo vai custar um alto preço, né? Ou seja, da mesma forma como Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz para cumprir o projeto de Deus morrendo por nós, nós também somos desafiados a continuar caminhando com Ele e carregando a nossa cruz, carregando, né, o compromisso de andar atrás desse Jesus. Porque quando nós falamos de carregar a cruz, não é só algo negativo, né? Mas você, na verdade, está carregando a mensagem viva do Evangelho. Você está carregando contigo a mensagem da cruz. Aquilo que nós falamos lá no início do culto, lá em 1 Coríntios 1,18, né? Porque a mensagem da cruz, ela pode parecer loucura para muitos, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Nós precisamos então assumir esse compromisso de levar a nossa cruz e de sermos verdadeiros discípulos.
Quando nós olhamos para o passado, nós observamos que muitos dos discípulos de Jesus viveram isso cabalmente. Pedro, por exemplo, diz a história, foi crucificado de cabeça para baixo, pelo simples fato de não querer, não é isso? Negar de forma alguma o nome do Senhor. E também não se sentiu digno de morrer de forma semelhante a Jesus. E por isso ele foi, né, crucificado de cabeça para baixo, uma cruz invertida. Muitos cristãos na época do Império Romano, não é isso? Eram usados como lamparinas para deixar acesa a cidade de Roma, tendo seus corpos queimados, mas nunca negaram o nome do Senhor. Muitos sofreram e têm sofrido perseguição por causa do nome de Jesus. O alvo, então, para sermos verdadeiros discípulos, é seguir a Jesus de perto. Não importa, né, o que, não importa quando, não importa como, não importa o quanto temos de nos dispor para isso. O fato é que nós precisamos, né, enquanto seguimos a Jesus, segui-lo, né, de todo o nosso coração, custe o que custar, levando a nossa cruz. Verdadeiro discípulo, então, segue a Jesus, custe o que custar, pois ele sabe, não é isso? Aonde está indo e para onde está nos conduzindo. Será que nós temos seguido a Jesus com esse propósito? Será que a cruz, né, que pode ser algo pesado no sentido do compromisso, mas também pode ser algo desafiador no sentido de estarmos carregando ali um baluarte da mensagem do Evangelho? Será que tem sido algo que tem desanimado a nossa trajetória? Se você quer andar com Jesus, você precisa então entender que andar com Jesus exige também que ele seja seguido enquanto você carrega a sua cruz, enquanto você se compromete com ele na jornada. Terceira coisa que nós observamos aqui é que o preço de andar com Jesus exige que você avalie, decida e se comprometa com ele. 3 coisas que Jesus coloca aqui. É interessante que Jesus, então, diante daquela multidão, explicando ali o seu discipulado, ele prega uma mensagem e usa 3 ilustrações nessa mensagem. A primeira ilustração que ele usa é a imagem de um construtor. Está lá nos versos de 28 a 30, não é isso? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver o dinheiro se dá. Se não for isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está dizendo o seguinte, que aqueles que são chamados, não é isso, para serem seus discípulos, precisa avaliar e decidir, pois é importante caminhar com Jesus e ir com ele até o fim, até que a obra esteja concluída. Ele faz essa comparação interessante com alguém que vai construir alguma coisa e no meio do caminho ele de repente percebe que aquela obra que ele estava inicialmente imaginando foi mal planejada. Ele fala: olha, se você quer me seguir, você precisa ser como esse homem que começou a construir, você precisa ser diferente desse homem que começou a construir, mas não pode terminar. Você precisa avaliar, você tem que ir comigo até o fim. O preço do discipulado, então, passa por isso, não é isso? Que nós sejamos construtores de fato, não é isso? A Bíblia nos compara com um edifício de Deus, nós somos construídos e estamos construindo também a obra de Deus. E o desafio é exatamente para aqueles que querem ser verdadeiros discípulos, é avaliar, decidir, entender que precisa ir até o fim. Outra coisa é que o verdadeiro discípulo precisa avaliar, decidir e precisa entender que o discipulado cristão é tudo ou nada. Segunda ilustração que Jesus fala, ele faz referência a um campo de batalha. Está lá entre os versos 31 a 33. Nesse campo de batalha, ele diz que um rei que é chamado para lutar, antes dele sair para batalhar, ele precisa analisar o seu inimigo. Não tinha como um rei com um exército de 10 mil sair para batalhar contra um outro rei com um exército de 20 mil e não avaliar tudo aquilo que enfrentaria naquela batalha. Na vida cristã também é da mesma forma. Precisamos avaliar bem que aqueles que são chamados no campo de batalha, aqueles que são chamados para serem discípulos de Jesus, precisam entender que com Jesus é tudo ou nada. Precisamos estar totalmente envolvidos com ele, entendendo que nós estamos no campo de batalha, que o inimigo está, não é isso?
preparado para nos enfrentar e que nós somos chamados para sermos soldados de Jesus, para enfrentar, né, isso, e estarmos junto com Ele nesse campo de batalha e assim avançar nas fileiras do Senhor. Não há como vencer batalha na neutralidade. Não há como vencer a batalha na zona de conforto. O discípulo cristão é chamado para viver o tudo ou nada. Jesus, então, coloca nessa segunda ilustração mais um desafio para o verdadeiro discípulo. E a terceira ilustração que ele coloca aqui nesse ponto, é isso? De que aquele que é chamado a andar com ele precisa avaliar, decidir, se comprometer, além de ir até o fim, além de entender que o discipulado cristão é tudo ou nada, precisamos entender que no discipulado cristão ou nós somos úteis ou nós somos inúteis. Lá nos versos 34 a 35, ele usa mais uma ilustração, a terceira ilustração na sua mensagem. Ele faz uma comparação com o sal. Quando ele diz assim, o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve, nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouça. A terceira ilustração nos ensina que em termos de discipulado cristão, ou nós somos úteis, ou nós somos completamente inúteis. E ele usa aqui a figura do sal, que ela é tremenda, né? Isso porque o sal nos remete a uma série de coisas. Primeiro, a sede. Se nós formos o sal da terra, provocaremos o quê? Sede de Deus nas pessoas que estão à nossa volta. Segundo, o sal remete à purificação, porque o sal, naquele contexto, ainda hoje, não é isso? Era usado como antisséptico para curar feridas de pessoas. Se nós formos sal da terra, nós também estaremos levando a cura às pessoas feridas da alma. Outra coisa é a durabilidade que o sal confere, não é isso? Se nós formos o sal da terra, abençoaremos o mundo impedindo que ele seja deteriorado nos seus valores, preservando a vida, a justiça e a família. Jesus, então, mostra que para sermos discípulos verdadeiros, precisamos entender que ou nós somos chamados para ser úteis, ou nós nos tornamos discípulos inúteis. E ele faz então essa terceira comparação, muito interessante, importante, a respeito do sal. O grande problema, irmãos, é que tem muita gente, né, que se chama cristão, mas continua sendo sal sem sabor. Sal que não salga, sal que não se torna um antisséptico, sal que não conserva, que não tem testemunho, não tem compromisso, não tem missão, não tem o poder de Deus, não tem Jesus. Jesus deixa muito claro que aqueles que querem andar com Ele precisam entender o compromisso, né, de sermos discípulos que se compromete com Ele de uma forma toda especial. A conclusão dessa breve reflexão é que, como disse certa vez o pastor Josué Gonçalves, não é isso? Seguir a Jesus é o mais extraordinário projeto de vida que qualquer pessoa pode querer, não é isso? Só que andar com Jesus exige algumas coisas muito importantes para nos fazer, né, discípulos que de fato caminham com Ele em sua jornada. E aqui, o texto que lemos nos mostra que o preço de andar com Jesus exige de cada um de nós, primeiro, que Ele seja amado acima de tudo e de todos. Segundo, que Ele seja seguido enquanto você carrega a sua cruz. E terceiro, que você avalie, decida e de fato se comprometa com Ele, para que de fato você possa se tornar, não é isso? Um discípulo que caminha de perto com Jesus e faz a diferença no seu andar e no seu caminhar. O preço é alto, o preço realmente é alto, mas a recompensa, cremos, né, será muito maior naquele grande dia, quando Ele olhar para cada um de nós, como Ele olhou para aquela multidão e poder identificar, não é isso? Naquele grande grupo, como identificou lá no texto original, discípulos verdadeiros que o amaram, discípulos verdadeiros que o seguiram carregando a sua cruz, discípulos verdadeiros que se comprometeram com Ele. Que para tanto Deus então nos abençoe. Eu quero orar por você, colocando a sua vida, essa mensagem, para que Deus abençoe e faça morada em nossos corações. Oremos. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de falar contigo mais uma vez nessa noite. Nós queremos
te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Nós observamos, ó Deus, o desafio do preço que é andar contigo, ó Deus. Mas o meu desejo é que nesse ano de 2021 nós possamos, ó Deus, enquanto igreja, sermos de fato uma comunidade de discípulos que andam contigo, que entendem que precisa amar o Senhor acima de todas as coisas, que precisa entender que enquanto nós caminhamos contigo, precisamos carregar a nossa cruz, que precisamos, ó Deus, nos comprometer, ó Deus, com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as batalhas, as barreiras que podem tentar atrapalhar, ó Deus, a nossa caminhada contigo e que nós possamos estar dispostos a pagar o preço para andar com o Senhor. Abençoe as nossas vidas, fale a cada coração, ó Deus, através dessa mensagem, completa aquilo que eu não pude falar e esteja presente em nossas vidas. É a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua noite. Eu quero desejar aos irmãos um restante de semana abençoada na presença do Senhor, não é isso? E novamente convocá-los e convidá-los para juntos, no próximo domingo, dia 10, estarmos juntos adorando ao Senhor, seja presencialmente, né, pela manhã, seja através do YouTube, no culto online da noite, mas que nós possamos estar juntos, ligados e interligados na presença do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Nós estaremos encerrando esse culto com uma canção e não saia até que a última palavra, a última estrofe dessa canção seja pronunciada, porque nós cremos que a palavra cantada também tem muito a falar ao teu coração nessa hora. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, fiquem todos em paz e até a próxima. O mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, desse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.